Poder sentar em nome de Jesus. Aleluia. Nós lemos no versículo, o primeiro versículo que nós lemos no livro de Mateus. Jesus Cristo, ele falando, ele instituindo, aleluia. Ele falando pela primeira vez sobre o que é a igreja, aleluia. Porque se você observar na Bíblia Sagrada, não tem a palavra igreja antes de Jesus mencionar apenas nesse versículo no livro de Mateus, a qual quando Jesus ele entra na cidade ali de Cesareia, e ali Jesus Cristo começa a questionar para os seus discípulos, porque Jesus Cristo já havia realizado muitas coisas, muitas maravilhas, muitas obras. Jesus Cristo já tinha se manifestado na vida daqueles que procuraram Ele, foram curados, foram libertos pelo espírito de demônio, foram os discípulos presenciaram milagres de Jesus operando sobre a natureza, sobre todas as coisas. Então Jesus, ele tinha uma curiosidade: o que é que diz aí quem eu sou? E ali Pedro fala para Jesus: tu és um diz que tu és João Batista, outro diz que tu és o profeta. E Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia. E ali Jesus Cristo, ele exalta, ele elogia Pedro, dizendo: Pedro, tu não revelaste nem a carne nem o sangue, mas tu revelaste o Espírito de Deus. Aleluia. Pelo Espírito de Deus, e eu sou Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque Jesus Cristo, ele queria saber daquele que era o teu discípulo, daquele a qual ele tinha chamado para acompanhar o seu ministério. Ele queria saber o que era Jesus para ele. E ali Pedro, pelo Espírito, aleluia, Pedro revela. Porque para muitos, Jesus Cristo pode ser carne, Jesus Cristo pode ser sangue. Para muitos, Jesus Cristo é coisa materiais. Para muitos, Jesus Cristo é o que Ele pode fazer pela tua vida. É o que Ele pode te dar. É o que Ele pode abençoar a tua trajetória aqui na terra. Mas Jesus não é somente uma pessoa que está ali para nos abençoar. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele veio com uma missão. Ele veio para restaurar a comunhão do homem para com Deus. Aleluia. E ali, Jesus Cristo, quando Pedro responde para Jesus dessa maneira, o Senhor revela para Pedro: quem também são eles? E Jesus diz: olha, e eu também te digo, no versículo 18, que nós lemos, no capítulo 16, no verso 18 de Mateus, e diz assim: e também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, eu edificarei a minha igreja. Aleluia. Jesus estava falando de mim e de você. Aleluia. Nós somos a igreja que Jesus Cristo edificou. Nós somos da igreja que Jesus Cristo fundou. Aleluia. A maior, irmão, instituição que foi fundada e permanece até hoje é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando simplesmente das portas materiais de construção, de coisas materiais. Eu estou falando da igreja do Senhor. Por ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é contra a igreja do Senhor. Irmão, se você prestar atenção, estamos vivendo no momento em que todo mundo está sofrendo, toda a humanidade, ela está sofrendo, toda a terra está sofrendo com essa pandemia, com essa enfermidade. Eu não sei se é muitas vezes questões políticas ou questões ideológicas, não importa. O que importa é que todos estão passando por essa situação. E nós também, como a igreja do Senhor, nós imaginamos no seguinte: quando a igreja passa por algo nessa situação,
Nós esperamos no quê? E mais tarde, Deus venha revelar o seu poder no meio da igreja. Depois de passar tudo isso, nós ouvimos falar muitas vezes, dizendo, Deus vai trazer um grande avivamento para a sua igreja. Aleluia. Deus irá trazer um grande avivamento para a sua igreja, mediante esta situação. Porque nós observarmos no momento que Jesus, ele revela para Pedro, e sobre, tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Depois Jesus ali ele morre. E quando ele morre, ele é crucificado, perseguido pelos doutores da lei daquela época, ele morre e ali ele é crucificado. E a igreja do Senhor, a qual Jesus Cristo tinha falado que era aquele que cresce na sua palavra, estava passando por um momento muito difícil. Muitos dali se esconderam, muitos dali ficaram preocupados. Nós conhecemos que Pedro nega Jesus, quando alguém pergunta para ele, tu és um deles, então o temor, o medo, toma conta dos discípulos. Por causa de algo que estava acontecendo, mataram o nosso mestre. Mas depois desta luta, veio no livro de Atos, capítulo 2, veio o derramamento do Espírito Santo. Veio a fortaleza, o revestimento a qual Jesus Cristo havia prometido, dizendo que ele iria, ele morreria, mas ressuscitaria, e depois ele ressuscita, ele aparece para os seus discípulos, aparece para todos que estavam ali, todos os discípulos, em etapa, mas ele aparece para todos. Tomé não estava presente na última vez que Jesus apareceu. Aí depois Jesus aparece novamente. E morre para Tomé. Tomé duvidando, Jesus manda tocar na sua mão, no seu dedo, na sua mão, ali onde ele foi curado e cravado pela cruz. Então a igreja, ali, Jesus, antes dele partir, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito Santo. Eu vou enviar o Espírito Santo, ficai aonde? Em Jerusalém. Ficai aonde? Em Jerusalém. Porque do alto receberá poder. Aleluia. E nós sabemos que ali o povo, no livro de Atos, capítulo 1, no verso 15. Veja em Atos, capítulo 1, no verso 15. Atos capítulo 1 e o verso 15. E naquele dia, levantando Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Ali o povo estava em Jerusalém, estava escolhendo um substituto para Judas. O discípulo ia ficar no lugar de Judas e foi escolhido Matias. E ali estavam 120 pessoas. Eu quero dizer para você, o avivamento estava prestes a acontecer. E nós sabemos que no Atos capítulo 2 estará a descida do Espírito Santo. Aleluia! E estavam quantas pessoas reunidas? 120 pessoas estavam reunidas. 120. Jesus aumentou os 12 discípulos e agora estava ali 120 pessoas em Jerusalém, obedecendo que Jesus disse, ficar em Jerusalém, porque derramarei do meu Espírito sobre vós. E estava ali 120 pessoas. E a Bíblia diz, e de repente, diga para o seu irmão, é de repente. Eita, isso de repente de Deus.
E de repente veio um vento veemente e encheu toda a casa, e todos aqueles 120 começaram a falar em outra língua. Estava começando o avivamento da igreja. Um avivamento da igreja, em meio à perseguição, em meio ao medo, em meio à angústia, em meio ao sofrimento, achando ali no sofrimento de Jesus, mas Jesus aparece ali e dá a ele uma nova ânimo, uma nova alegria e dá uma promessa: fique no lugar que eu te disser. Porque nós, como cristãos, temos que entender onde é o nosso lugar em meio a essa situação. Qual é o nosso lugar? Qual é o lugar da igreja? Em meio ao mundo que está sofrendo numa situação tão difícil e está mexendo com todo tipo de pessoas, línguas, nações, credo, religião. E qual é o papel da igreja? Aqui na perseguição, no começo da igreja primitiva, Jesus deu uma ordem: ficai em Jerusalém. Porque de lá vocês vão receber poder. E a Bíblia diz que de repente todos começaram a falar em outra língua. Foram batizados com o Espírito Santo. E no capítulo de Atos, capítulo 2, você está no Atos capítulo 1, nós lemos Atos capítulo 2. Eu citei o derramamento do Espírito. No verso 40. Atos 2, 40. Vamos ler o verso 41. Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Estava 120. Pedro ali foi cheio também do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. E Pedro e muitos ali começaram como sempre tem. O diabo vai estar sempre querendo impedir o agir, o avivamento, o crescimento da igreja do Senhor. O diabo vai impedir o crescimento da igreja. E estava ali dizendo: vocês estão bêbados, uma hora da tarde, de dia, falando em outra língua, com certeza estão bêbados, cheio de vinho, cheio de morto. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. Aquele Pedro que estava com medo e não conhecia Jesus, mas cheio do Espírito Santo, Pedro é outra coisa. Aleluia. E a Bíblia, ele prega ali. E quando ele prega, a Bíblia fala que Pedro, depois que ele prega, quase 3.000 almas se entrega através da palavra pregada sobre Jesus. Alguém pode com a igreja? Aleluia. Eu quero dizer para você, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem. Não fui eu, não foi você que fundou a igreja, foi Jesus. E ele diz: sobre ela a igreja está edificada. Sobre ele, Jesus, a igreja está edificada. Se você analisar, existe um ex-diretor do Jornal Internacional, eu não sei se traduzir o nome, New Times, mais ou menos assim. Ele fez a sua frase, ele colocou no livro que ele escreveu, e ele diz: Jesus, preste bem atenção, e isso é algo revelador. Jesus, com apenas 12 homens, instituiu uma instituição, e até hoje a guerra não destruiu, a pandemia não destruiu, o inferno não destruiu, a igreja não será destruída por essa pandemia. Porque ela já passou por catástrofe, ela já passou por guerra, ela já passou por tanta coisa, e a igreja continua de pé. Aleluia! A igreja continua de pé. Porque a igreja é uma instituição e foi criada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz,
E esta eu digo que tu és Pedro, e sobre mim, Jesus, e sou a pedra, eu edificarei a minha igreja. Irmão, você parou para pensar quando Jesus faz a revelação. E ele diz, eu edificarei a minha, é algo meu, é algo tão pessoal, é algo que ele tem orgulho de dizer a minha igreja. Eu edificarei e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Se você observar no livro de Atos, era apenas 120 no capítulo 1. No capítulo 1, verso 15, era apenas 120 pessoas. No capítulo 2, no verso 41, 3.000 pessoas. No capítulo de Atos, capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 pessoas. Glorifique, igreja. E quanto mais o diabo bate, mais a igreja cresce. Aleluia. Mais a igreja cresce na presença do nosso Deus. No livro de Atos, capítulo 8, capítulo 4, verso 22. Quem escreveu o livro de Atos foi um discípulo evangelista Lucas. E ele fala de 120 pessoas, ele fala de 3.000 almas, ele fala de 5.000 almas. Mas o crescimento da igreja estava sendo tão grande, e Lucas desistiu de contar. E diz em Atos, capítulo 4, versículo 22. Pois tinha mais de 40 homens, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina, Atos 4, 22. Pois tinha mais de 40 anos o homem que operava aquele milagre de saúde. E todos eles foram para os seus, e contaram tudo o que eles disseram, os principais dos sacerdotes do ancião. E ouvindo ele isso unânime, levantaram a voz e disseram: o Senhor, tu és o Deus que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E disseste pela boca do Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram os avãs. Verso 40, 37. Possuindo verdade, vendia em troco preto, e depois citou aos pés do discípulo. Quer dizer, a igreja crescia, a igreja se dividia no sentido de ajudar uns aos outros. E no versículo de Lucas, de Atos, e Lucas fala do crescimento da igreja. Veja aí no livro de Atos, capítulo 12, verso 24. Atos 12, 24. Eu disse Atos 2, é Atos 12, 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Aleluia. Era o crescimento, era o avivamento. Houve o avivamento no Pentecoste. E eu pergunto, nessa situação, qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja numa situação dessa? Atos 2, verso 42. E a igreja perseverava. Eu li para você a segunda leitura. Não foi Atos 2? A segunda leitura eu li no começo. Primeiro eu li Mateus. Depois eu li Atos 2, 42. E perseveravam da doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos. O papel da igreja em meio a essa situação que o mundo está passando é estar reunido, buscando a presença de Deus. Eu digo uma coisa, o avivamento vai chegar para a igreja. Mas esse avivamento vai chegar para eles que estão
Como Jesus falou, ficar em Jerusalém. O avivamento vai ser para ele que está ligado. Jesus já deu a ideia. Olha eu falando o linguajar de hoje. Jesus já deu a ideia. Ele já deu a chave para a igreja. O problema, sabe o que é o problema? E o pessoal está fazendo da chave a segunda frase que ele falou. E desligado era desligado. Você está desligando dos céus. Ele diz que será ligado na terra, será ligado. Mas ele também disse, se você desligar, está desligado. Ele já deu a chave. A chave é a oração. A chave é a igreja perseverar da doutrina que foi ensinada. Perseverar no partir do pão. Perseverar nas orações. Perseverar diante do Senhor. Porque Ele disse, eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. E o que tu ligar, será ligado. Porém, o que tu desligar, será desligado. Amém, igreja? Deus e aí está em off. Deus e aí está desligado. Vira a chave nesta tarde. Ligue com os céus. Se ligue com o reino dos céus. Porque o tempo que nós estamos vivendo é o tempo que Deus vai trazer o avivamento para a igreja, mas para eles que estão ligados. E eu posso dizer até você, né? Eu posso analisar, naquela época houve um grande avivamento. A igreja cresceu, a igreja expandiu, não foi? 120 para 3 mil almas, 5 mil almas, depois a igreja crescia e se multiplicava na palavra. Houve avivamento, houve crescimento. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja e a igreja crescia, porque era propósito de Deus. E a igreja crescia e alcançava milhares e milhares. Por isso que você hoje está aqui, porque o Evangelho foi alcançado por causa deste. Por causa da igreja do antepassado, influenciou o mundo. O problema de hoje em dia é que o mundo está influenciando a igreja. E tem que ser o contrário. A igreja tem que influenciar o mundo. Qual é a influência da igreja nesse momento de pandemia, nesse momento de tanta coisa? A influência da igreja está orando, está dizendo, se prepare, que Jesus está voltando. E Ele vai trazer um grande avivamento. Eu posso dizer, há um grande avivamento. Agora, o Espírito Santo fala ao meu coração. E esse grande avivamento não se compara a um grande avivamento passado. Porque Deus avivava a igreja para a igreja crescer. Amém? Mas só em teu porém, irmão. Estamos no tempo do fim. A igreja vai ser avivada para subir. Entendeu? Este é o avivamento. Deus vai preparar e vai levar o seu povo. E aquele que está ligado com o céu será transformado em glória. Eu digo a você, há um avivamento. Deus tem falado, Deus tem derramado a sua presença. Hoje em dia o Evangelho está acessível a todos que querem. Será que isso não é um avivamento? Mas Deus quer que a igreja entenda qual é o meu papel de influenciar o mundo como igreja. Uma igreja está influenciando o mundo nesta situação. Nós temos que entender e nós temos que ser que nem aquela igreja. Permanecer da doutrina. Amém? Atos 2, verso 42 que nós lemos daí. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina, no partir do pão, na comunhão e no partir do pão e nas orações.
tribulações. Aleluia. Persevere naquilo que você aprendeu. A doutrina é a palavra, irmão. Persevere nessa palavra. Persevere na doutrina. Persevere naquilo que você aprendeu. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, fica aí, persiste em ler. E lê a palavra e observar e permanece naquilo que tu aprendeste. Porque o tempo está difícil, igreja. E aí nós, como igreja, não temos que nos envolver e nem nos influenciar o mundo. Nós temos que, pelo contrário, a igreja tem que influenciar o mundo. Aleluia. E eu estava meditando nessa palavra e eu estava vendo o crescimento da igreja do primeiro século, da igreja primitiva, após a perseguição, após a morte de Jesus, houve a perseguição, aí o derramamento do Espírito, e a igreja crescendo, porque a igreja não estava fundamentada em Pedro, em João, em Paulo, a igreja estava fundamentada em Jesus. Então Jesus é Espírito, o Espírito Santo ainda continua operando. Se o Espírito Santo continua operando, se o Espírito Santo, se Deus ele ainda é o mesmo, porque a igreja está tão acovardada mediante a situação, é dizer que Deus não mudou, e mudou foi a igreja. Porque o Espírito Santo é o mesmo. Jesus é o mesmo. Deus é o mesmo. E eu estudando, eu analisando a situação, será que vai haver crescimento? Depois dessa situação, está havendo crescimento da igreja? Eu acho que não. Está agindo, está acontecendo o contrário. Está havendo esfriamento da igreja. Isso é bíblico. Né? Muitos se apostatarão da fé. Muitos o seu amor esfriarão por causa da iniquidade se multiplicarem. Mas, pastor, mas o Senhor disse que o avivamento vai trazer sobre a igreja, ele que tem sido igreja, aquele que tem sido fiel diante do Senhor. Porque o que Jesus já fez, o que Jesus preparou para o crescimento da igreja, ele já fez. Levantou, o Espírito Santo está aí. Usou muitos profetas para pregar a palavra para você. Estamos no tempo do fim. É o tempo da colheita. E esse avivamento vem para a igreja subir. Aleluia. Vem para a igreja partir. Eu quero pregar nessa palavra e ensinar a você qual é a influência da igreja no mundo atual que nós estamos vivendo. Lá no livro de João, capítulo 17, verso 11. Você está em Atos, volte, João. Verso 11. João 17, 11. Vamos ler o 9 para a gente entender melhor. Jesus, quando ora por nós, pelos discípulos, eu rogo por ele, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele eu estou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai, tanto guarde teu nome, aquele que me deste, para que seja um, assim como nós somos um. Aleluia. Jesus disse: olha, Pai, eu não estou mais no mundo, mas eles estão. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, porque você está sendo influenciado pelo mundo, nós temos que ter influenciado por aquilo que Jesus disse: eu e um Pai somos um, e a igreja seja um em Jesus Cristo.
Nós estamos no mundo, mas não somos daqui. Mas o governo decretou isso, o governo decretou aquilo outro, é tanta coisa. Estamos no mundo, mas qual é o papel de como igreja? Se reunir para orar. Se reunir, perseverar na doutrina, perseverar na comunhão. E todos que criam estavam juntos. Junto aonde? No lugar de oração. Orando e intercedendo. Implorando para que Deus ele haja de misericórdia e ele fortaleça a tua igreja, porque Jesus Cristo disse que a porta do inferno não prevalecerão. Quando Jesus Cristo fala, a porta do inferno não prevalecerão, se você vê no livro de Mateus, capítulo 16, Jesus ele estava entrando na cidade de Cesareia, de Filipe, Cesareia. Então havia uma tradição lá, havia um templo lá, e esse templo tinha duas portas bem grandes, e essas portas, ela tinha outro tipo de uma piscina, né, de um rio, e não tinha, o pessoal não sabia a profundidade daquela piscina. E muitos diziam que quando a pessoa morria, era a tradição de lá. Quando as pessoas morriam, ela ia para esse Seol, Seol significa inferno. Era no lugar dos mortos. E quando Jesus disse, as portas do inferno estão abertas para levar muitos para morrer, uma igreja das portas eu vou fechar. Amém, igreja? As portas do inferno não prevalecerão abertas outra igreja. O espírito de morte, em vez para destruir o homem, o Senhor está dizendo, ela não prevalece outra minha igreja. Se os portões do Senhor daquele templo eram abertos e era levado as pessoas que morriam, achavam que iam para lá, e muitos ali dos judeus acreditavam que somente um Messias iria libertar aqueles que estão presos. Tanto é que Jesus ele diz assim, quando eles morrem, a Bíblia diz que Jesus vai até as profundezas e prega para aqueles que estão perdidos. E quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem, é porque Jesus fechou as portas da morte contra a sua igreja. O diabo não pode matar a tua alma. O diabo não pode te levar para o inferno. Porque o Senhor te disse, é a minha igreja. Há o meu sangue nela e as portas do inferno não prevalecem. Por isso eu estou dizendo para vocês, pregando nesta noite. É essa igreja que Jesus está falando. Tudo que Satanás tem preparado, tudo que o mundo tem preparado, a igreja do Senhor, ela vem. Porque ela já passou por guerra, ela já passou por catástrofe, ela já passou por perseguição, ela já passou por tanta coisa. E a igreja permanece. Sim ou não? Quem está lembrado do hino que a gente cantava muito assim que lançou? O hino de Anderson Freire. A gente se apresentava aqui. Quem está lembrado do começo do hino? Eu tenho um hino, eu estou esquecendo. Tentaram acabar com a base da igreja. Então a igreja ela está edificada em Jesus. E é essa igreja que vai chegar lá na glória. Aleluia. É essa igreja que o Senhor vai dizer, aí está. Jesus vai apresentar a gente ao Pai. Aleluia. Senhor, aí está a minha igreja. E venceram pelo sangue do Cordeiro. Por isso eu estou pregando nesta noite. Eu não estou falando simplesmente de instituição da igreja do Evangelho quadrangular. Eu estou falando da igreja que o Senhor fundou. Amém? Nós aqui somos apenas um exemplo, né? De como a gente deve se comportar como irmão, em comunhão. Ele diz assim, persevere na doutrina, persevere na comunhão um com os outros, persevere no partir do pão. Porque o Senhor vem buscar a sua igreja. Amém? Se você não consegue, muitas vezes, passar uns 10 minutos aqui, ou 10 minutos, 1 hora e meia, você vai querer passar a eternidade no céu?
Nós temos que entender. E a igreja do Senhor, e ele fala aqui, ele diz, o que ligarem na terra será ligado. Porém, o que desligar será desligado. Já imaginou Jesus vier buscar a sua igreja e você tiver com a chave desligada? Você vai? Vai não, é mesmo que desligar ainda será desligada. Ou se desligar, ele está longe, afastado de Deus, ele está envolvido neste mundo, envolvido com as coisas desta terra, se perdeu. E a Bíblia nos diz, persevere até o fim e dar-lhe-ei a coroa da vida. Aleluia. Perseverai até o fim. E a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E todos que criam estavam juntos. Aleluia. Então a igreja ela tem um papel em meio a essa situação. Mostrar que é a igreja do Senhor. Vitoriosa. Amém? Fiel, perseverante na doutrina, perseverante em todas as coisas. Mas como é tanta coisa, o Senhor está dizendo, permaneça. Porque o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Como diz, uma frase que disseram assim, na época que começaram a pandemia e fecharam as igrejas, eu não sei quem foi que comentou isso, mas diz assim, o diabo diz assim, eu venci, fechamos a igreja. Aí alguém respondeu, você perdeu, eu abri em cada casa uma igreja. Amém? Será que é isso? Você tem sido igreja aonde você estiver? Você tem sido igreja da sua casa? Você tem levantado o altar da sua casa? Mas estou dizendo você fica em casa. Não, estou dizendo o seguinte, nós somos igreja em casa. Amém? Ora, quando a igreja está aberta, venha te reunir como igreja, que o Senhor diz da comunhão e do partir do pão. E todos os igrejas estavam juntos. Amém? E lá no céu, vamos ficar todos juntos, viu? Amém? Lá no céu, eu não quero ver nem fulano aqui no céu. Se você disser isso, você não vai ver mesmo, você vai ficar, você não vai ver. Né, irmão? Se eu não quero ver nem fulano lá no céu, eu não vou ver mesmo, eu vou ficar e ele vai subir. Né? Vamos orar em nome de Jesus. Como igreja, vamos ligar agora ao céu. Uma das coisas que o Senhor falou, a oração.